Olá, eu sou a professora Gabriela Barreto e nós vamos ver nesse vídeo aqui o conceito de margem de contribuição unitária, total e percentual, informação de fundamental importância para o processo de tomada de decisão nas empresas. Nós nos baseamos aqui nos conceitos trazidos pelo livro do James Giambalvo de Contabilidade Gerencial, da editora LTC, e trouxemos exemplos também próprios, diferentes dos que estão nos livros, mas didáticos, da mesma forma didáticos, para vocês se orientarem neste conceito. Vamos lá. Margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e o custo variável por unidade, e também a despesa variável por unidade. Desta maneira, preço de venda menos custo variável por unidade, menos despesa variável por unidade. A margem de contribuição por unidade mede o montante com que cada unidade vendida contribui para cobrir os custos fixos e gerar lucro. Se multiplicarmos a margem de contribuição por uma unidade pelo número de unidades vendidas, obteremos a margem de contribuição total. Então, aqui a gente traz uma tabela em que a gente dá um exemplo de quantidades, 1.000 unidades vendidas, ao preço de R$50, um faturamento total de 50 mil. Aqui na DRE, usamos a DRE do custeio variável, né, a estrutura do custeio variável, para encontrar a margem de contribuição. Para isso, nós vamos tirar do preço de R$50 o custo variável unitário de R$20 e a despesa variável por unidade de R$5. Muitas vezes a despesa variável ela vem como um percentual da receita ou do preço. Nesse caso seria 10% do preço. Ou ela vem mesmo com como um valor fixo por unidade. E fazendo essa conta aqui, 50 do preço de venda menos 20 do custo variável, menos 5 da despesa variável, tem uma margem de contribuição unitária de R$25. Multiplicando tudo isso por 1.000, que é a quantidade vendida, a gente chega aos valores totais. 50 mil, 20 mil, 5 mil de despesa e 25 mil de margem de contribuição total. Então, a margem de contribuição unitária é exatamente aqui pelos valores unitários, como a gente já viu a fórmula, e a margem de contribuição total é multiplicar as quantidades vendidas pela margem unitária, que chega na margem total. Daqui a gente tira os custos fixos e chega no lucro de R$10.000. À primeira vista, pode não parecer óbvio, mas considere o que acontece quando as vendas e produção aumentam em uma unidade. A empresa se beneficia com o valor da receita igual ao preço de venda, mas também incorre em custos maiores equivalentes ao custo variável por unidade e a despesa também. Então, quando a gente aumenta a quantidade, a gente aumenta os custos variáveis, as despesas variáveis e a receita, obviamente. Os custos fixos não são afetados por alterações no volume, não influenciando, portanto, o lucro incremental associado à venda de uma unidade adicional. Então, usando o mesmo exemplo em que a gente vendia aqui R$1.000, aqui eu coloquei vendendo 1.001 unidades. 1.000 unidades, que eu quero dizer. Aqui, a gente está acrescentando uma unidade de vendas. Se a gente vendesse uma unidade a mais, qual seria o resultado da empresa? Veja, se a margem de contribuição encontrada é 25, cada unidade que eu vendo contribui com 25. Se eu vendo 1.001 unidades, eu tenho aqui R$25.025. Os custos fixos permanecem os mesmos, obviamente que o lucro vai aumentar em R$25, que é 1 vezes 25. Então, percebe-se que a margem de contribuição é exatamente quanto que cada produto gera de ganho para a empresa, e esse ganho total tem que cobrir os custos e despesas fixas e gerar um lucro.
O índice de margem de contribuição é uma outra informação muito importante, que é a margem de contribuição percentual. Então, o índice de margem de contribuição fornece uma medida de contribuição para cada R$1 de vendas, para compensar o custo fixo e gerar lucro. Esse índice é igual à margem de contribuição por unidade dividida pelo preço de venda. Podemos também encontrar pelos valores totais. Então, se você tem que o preço é 50 e a margem é 25, 25 dividido por 50 vai dar 50%, multiplicado por 100, obviamente. A mesma coisa nós podemos fazer aqui. Eu tenho um faturamento de 50, tenho uma margem de contribuição de 25 mil, então é só dividir um pelo outro. Desta maneira aqui, a gente encontra a margem de contribuição percentual. Nesse caso, é 50%. E se fizermos pelo valor total, também vai dar 50%. Não existe, assim, uma margem, a melhor margem para se trabalhar. Não existe isso. A margem depende de uma série de fatores. Depende dos custos em si, das despesas variáveis, e depende também da aceitação do produto ou serviço no mercado, bem como valores cobrados pela concorrência, bem como várias outras informações e variáveis diferentes compostas aí para a formação do preço de venda. Às vezes, um produto pode ter uma margem de 50% no mercado e em outro produto, na mesma loja, pode ter uma margem de 20%, outro pode ter uma margem de 10%, outro pode ter uma margem de 80%. E, às vezes, o mesmo produto vendido em lojas em bairros diferentes, em locais diferentes, cidades diferentes, pode ter margem diferente, porque, dependendo do local, eu não posso praticar o mesmo preço que eu pratico em outro local. Então, tudo isso influencia esse percentual de margem e tem que ser muito bem estudado e analisado pela empresa. Espero que este vídeo lhe seja útil. Inscreva-se no nosso canal. Se gostaram, deem um like, pode fazer comentário. E até o próximo vídeo.